Nesta profunda palestra de Neville Goddard, a rocha, a água e o vinho, somos levados a um dos níveis mais elevados de compreensão espiritual. A descoberta de que Deus não está fora, mas dentro de nós como imaginação viva. Neville revela, por meio de experiências místicas reais, que a rocha das Escrituras não é um objeto, mas o próprio limite da contração divina, o momento em que Deus se torna homem. A água é a consciência em movimento. E o vinho é o despertar. A união do homem com Deus. Esta não é uma palestra para ser apenas ouvida, é uma revelação para ser vivida. Antes de iniciar a palestra de hoje, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse áudio com mais pessoas. Também aproveito para convidar todos para entrarem no canal do Telegram. Lá eu compartilho muitos insights, dicas, desafios, um vasto material que ajudará no despertar de consciência e na criação da sua realidade. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Na última terça-feira, falamos sobre os 3 níveis da Bíblia, e a rocha, a água e o vinho. A Bíblia fala muito sobre a rocha. Lemos. Você se esqueceu da rocha que o gerou e se esqueceu do Deus que o deu à luz. Deuteronômio 32, 18. Assim, encontramos a rocha equiparada a Deus. Depois, lemos. Eles beberam da rocha sobrenatural que os acompanhava, e a rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. É-nos dito que o povo rejeitou essa rocha, mas, no fim, ela se tornou a principal pedra angular. E, ao longo das Escrituras, muito se fala sobre a rocha. Por experiência própria, digo-vos que a verdade é literal. Embora as palavras usadas possam ser figurativas. Quando vivenciarem as Escrituras, verão que, antes da experiência, elas eram apenas metáforas, e bem, figurativas, verão o quão literalmente verdadeiras essas palavras são. Como Deus poderia ser uma rocha? Como Cristo poderia ser a rocha da qual o homem não só bebeu, mas a rocha que lhe deu a luz? Como pode ser? Bem, aqui está uma experiência que compartilharei convosco. Foi na década de 30. Medito diariamente, sem horário específico, nem sempre para provocar mudanças, apenas porque gosto. Então, enquanto estava sentado em silêncio, com a atenção voltada para dentro e contemplando nada em particular, apenas o cérebro, por assim dizer, e geralmente depois de cerca de 1 minuto, às vezes em questão de segundos, todas as densas circunvoluções do cérebro se rompem e explodem em luz, uma luz dourada e líquida que simplesmente pulsa e circunda toda a cabeça. Bem, honestamente, eu não estava pensando em nada em particular, mas de repente diante de mim surgiu um cristal de quartzo. Eu diria que mais ou menos desse tamanho. Enquanto eu a observava, ela se quebrou, fragmentou-se em inúmeros pedaços e então, rapidamente, foi reunida em uma forma humana e sentada na postura de lótus. Enquanto a contemplava, percebi que estava olhando para mim mesmo. Aqui está o próprio ser que contempla e o ser contemplado, e eles são um só. Tínhamos apenas um instante diante de uma rocha, e a rocha se fragmentou. A rocha foi reunida em forma humana, e um ser vivo, que respira, não é feito de rocha. Aqui está ele agora, vivo, respirando, com carne, vivo. Então, à medida que meu interesse aumentava, ela começou a brilhar. Começou a brilhar e a aumentar em intensidade, e quando parecia atingir o ápice ou o limite de tal intensidade, tudo explodiu. E aqui estou eu, ainda sentado, ponderando sobre esta visão estranha e peculiar. Eu digo que Deus, na verdade, alcança seu propósito ilimitado por meio da autolimitação. A palavra rocha é definida como comprimir, confinar, restringir, assumir o limite da contração, o próprio limite da opacidade. Assim, lemos no livro de Filipenses. E, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem e, sendo formado à imagem do homem, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ora, a cruz, eu sei por experiência, não está do lado de fora, em uma árvore ou madeira, mas o próprio homem é a cruz,
o próprio homem é a árvore da vida, que aqui, nesta cruz, Deus é crucificado. Isso eu sei por experiência. Não estou teorizando, não estou especulando, sei que essa experiência é um fato. Este é o limite da contração que Deus assume. Como disse o poeta Blake, o próprio Deus entra pela porta da morte e se deita na sepultura com aqueles que entram, e compartilha com eles suas visões da eternidade até que acordem e vejam as vestes de linho que as mulheres teceram para eles. Aqui está novamente o linho. A palavra linho significa branco como mármore, alvejado, branqueado. É exatamente isso que você vê no dia da sua ressurreição. Você nunca viu uma brancura tão fantasmagórica no rosto do corpo do qual acabou de emergir. Falando em morte. Há realmente a aparência da morte, realmente alvejada. Então, aqui está a rocha. O ocupante é o seu próprio e maravilhoso eu sou. Esse é Deus. Sua própria e maravilhosa imaginação humana, esse é Deus. E Ele compartilha com vocês todas essas maravilhosas visões da eternidade. A maioria delas são pesadelos, sonhos horríveis, mas para vocês não são sonhos, são coisas objetivas, são fatos. Mas se chegar o dia em que vocês despertarem, então as experiências que precederam o despertar devem ter sido um sonho. Então ele se deita na sepultura com eles e compartilha com eles suas visões da eternidade até que acordem. Assim, quando acordam, tudo o que precedeu parece tão real, como um sonho noturno. Parece tão real enquanto você está vivendo aquilo, e somente ao acordar e refletir sobre isso é que parece uma experiência subjetiva, um sonho. Bem, toda essa vasta experiência do homem, quando Deus desperta no homem, será para ele um sonho. Mas teve um propósito infinito, para o homem se expandir como Deus. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Só existe Deus no mundo, não existe nada além de Deus. Então, esta rocha que nos gerou. Um dia vocês terão a experiência de ver essa rocha. Imagens belíssimas, simbolismo maravilhoso. E, no entanto, toda a Escritura fala sobre esta rocha, a rocha da qual o homem bebeu, esta rocha sobrenatural, e a rocha era Cristo. Vocês que não têm a concordância bíblica encontrarão isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. A rocha era Cristo. Ele agora equipara a rocha a Cristo. Como encontramos no capítulo 32 de Deuteronômio, a palavra Deus sendo equiparada à rocha. E a rocha que te gerou, esqueceste-te, e esqueceste-te do Deus que te deu a luz. Se a rocha te gerou e Deus te deu a luz, então rocha e Deus são um. Seu nome é Eu Sou, nesta maravilhosa revelação das Escrituras, pois as Escrituras devem se cumprir em mim. O que está escrito sobre mim tem seu cumprimento e tudo o que está escrito sobre mim está nas Escrituras. Todo o livro é uma profecia do que deve ser experimentado por toda criança nascida de mulher. Então nos dizem, chamem a próxima testemunha. Chamem testemunha após testemunha, para quê? Para testemunhar a verdade da vontade de Deus. A primeira testemunha é externa e a rejeitamos. Para nós, é como um mito. É uma rocha, e não a aceitamos como a pedra fundamental sobre a qual construir nosso mundo. Assim, quanto mais inteligente o homem se torna, mais ele considera a Bíblia um mito. E eu lhes digo que essa é a única realidade. O rabino hebreu estava proferindo a verdade quando disse: o que não está escrito nas Escrituras não existe. Tudo passará como um sonho, mas a sua palavra não passará. Esta é simplesmente uma profecia de tudo o que o homem um dia experimentará. Então, a tomamos literalmente e aguardamos o dia em que seremos chamados a ser testemunhas da verdade da palavra de Deus. Não se pode forçar isso. Portanto, o que realmente devemos acreditar é simplesmente no testemunho de Jesus. Como nos é dito? Ele é a primeira testemunha, o primogênito dentre os mortos. Bem, ouçam o seu testemunho, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que profecia? Toda a Bíblia é profética. Não se trata de quem vai ganhar uma guerra ou quem vai se tornar proeminente no mundo. Não tem nada a ver com a história secular.
A Bíblia é a história sagrada, que atinge seu clímax e cumprimento na história de Jesus Cristo. Você pode olhar para Jesus Cristo, e tomo essa liberdade, como se ele fosse um mensageiro divino relatando algo de infinita importância para o homem. Ora, qual é a preocupação do homem se não revelar seu futuro? Seu verdadeiro futuro é cumprir as Escrituras. Posso lhe falar de um futuro secundário que depende inteiramente de você. Qualquer um pode se tornar o que quiser, isso também está nas Escrituras, mas pertence ao mundo de César. Se você sabe o que quer ser neste mundo, não é difícil se tornar isso. Se você ousar presumir, apesar das evidências dos sentidos em contrário, se a razão e seus sentidos negarem, e ainda assim ousar presumir que você já é o homem, a mulher, que deseja ser, e acreditar na realidade dessa presunção, sem saber como isso acontecerá, você se tornará isso. Mas isso pertence a este nível, a este mundo, e no fim você deixará seu registro, mas ele desaparecerá, e ninguém o conhecerá nas próximas gerações. Basta eu olhar para as grandes estrelas de 40 e tantos anos atrás, quando elas eram tão majestosas aos olhos de todos nós. Se você mencionar os nomes delas para minha filha, ela não os conhece. Eu falo de Wallace Reid, e ela diz: "O quê?" E, no entanto, quando eu era menino, o próprio nome Wallace Reid era mágico. Você menciona todos esses nomes. E ela não sabe nada sobre eles. E o que acontecerá com os filhos dela, e com os filhos dos filhos dela? Eles não saberão nada sobre as chamadas estrelas brilhantes de hoje. Mas aqui está a Bíblia, sempre presente, sem deixar de ser contemporânea. Não consigo descrever a ninguém que nunca experimentou as Escrituras a emoção que os aguarda ao começarem a vivenciá-las. Agora, se você ler apenas esta pequena e simples afirmação, não conseguirá mais conceber Jesus como um homem. Falamos do Cristo universal e cósmico, presente em cada homem, e esse Cristo cósmico é Deus. Veja o último versículo do livro mais simples, ao mesmo tempo, mais profundo do Novo Testamento, o Evangelho de João. Leia. Apenas algumas coisas foram registradas, ele nos diz, para que vocês creiam, mas se tudo o que ele fez e disse fosse registrado, o mundo inteiro não seria grande o suficiente para conter os livros. Bem, você consegue imaginar uma vida de alguns anos fazendo coisas sobre as quais não seria possível escrever em todos os volumes, e tantas que o mundo não as comportaria? Mas se você o vê como um Cristo cósmico, desde o início da história até o fim, e todos no mundo vivem porque Cristo vive neles, e todos fazem o que fazem porque Cristo faz neles. Cristo é servo do homem. Então, se você tiver os pensamentos mais horríveis, ele os executará, embora ele seja amor, amor infinito. Mas, sendo a sua imaginação, ele não questiona o seu direito de imaginar o desagradável, ele o fará. Pois ele estabeleceu a lei desde o princípio. Todas as coisas produzem segundo a sua espécie. Gênesis 1, 11, tudo. Então, você saberá quando colher, não se surpreenda se for milho, é por isso que você está colhendo milho, e você está colhendo gergelim porque era gergelim quando você o plantou. Então eu diria que a lei da colheita é idêntica. Quando você colhe, é apenas a multiplicação da mesma semente. Então, ele realmente assumirá todos os sofrimentos do mundo. Quem? O Cristo cósmico, a sua imaginação. Portanto, ele não questiona o seu direito de querer ferir, ele carrega o fardo, e ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quando você sabe disso, você se torna extremamente seletivo, extremamente discriminador. Pois eu lhes digo, no fim não há outro, não há nada além de você mesmo tornado visível, pois o eu do homem é Deus. Ao despertar no homem, você sabe que é o Deus que o gerou. Você é autogerado. Quando você vivencia isso, lê e se pergunta, como pode ser? Da morte surgiu a vida? Bem, eis o mistério da semente, se ela não cair na terra, morrer e apodrecer, fica só, mas, se cair na terra, produz muito fruto. João 12, 24. Assim nos é dito, Deus morre no sentido mais literal, e, no entanto, não é a morte como o mundo a entende. A Bíblia equipara a morte ao sono. Desperta, tu que dormes,
e levanta-te dentre os mortos. Efésios 5, 14. Portanto, quando Deus se coloca nessa restrição autoimposta chamada homem, em relação ao que Deus é, morte. Ele se esvaziou de sua glória e assumiu a forma da morte, que é o homem. Filipenses 2, 6. Ele o anima estando presente, ele o anima como sonhador. Agora nos é dito. E a voz disse: Vem, e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Senhor. A esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, 9. Bem, o Cordeiro é um símbolo do Senhor. Vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E assim, em espírito, ele me levou, sempre em espírito, e ali vi a nova Jerusalém descendo do céu. Aqui, a versão King James traduz o que ele vê agora como a pedra mais preciosa, adornada como uma noiva. As outras versões, isto é, a Revised Standard Version, chamam-na de luz radiante. Bem, ambas estão corretas. É uma pedra, mas uma pedra capaz de assumir forma humana, ganhar vida e respirar, e então irradiar além do sonho mais ousado do homem. Mais brilhante que o sol, mais brilhante que as estrelas. E esse é você, porque você está olhando para si mesmo. Aqui você está contemplando o seu próprio ser, e tudo começou, até onde você vê, como uma pedra, apenas um quartzo. Diz: venham, eu lhes mostrarei a noiva. Bem, que noiva? Sou eu a noiva de Deus? Sim, eu sou a noiva de Deus. Portanto, a história, do começo ao fim, é toda sobre Cristo. E o homem deve deixar tudo e unir-se à sua esposa, unir-se à mulher, até que se tornem um. Assim, você vê isso quando se torna um. Quando você se torna um e não dois, um novo homem é formado, e o novo homem é Cristo. Efésios 2, 14. Então, ele está sendo formado em nós, por assim dizer, pela união conosco. Como Blake tão belamente expressou. Sua emanação, e ainda assim sua esposa, até que o sono da morte passe, é sua emanação, sim, e ainda assim sua esposa. Ele se torna isso e se individualiza como você. Quando isso acontece, nos é dito, ele nos dá um novo nome e o escreve em uma pedra branca, aquela coisa luminosa e radiante, e é um novo nome conhecido apenas por aquele que o carrega. Apocalipse 2, 17. Mas eu lhe direi o nome, mas você não acreditará até ser chamado por ele, o nome é Jesus. No fim, só Jesus. Tudo desaparece e só resta Jesus. Como nos é dito em Isaías 27. E eu vos reunirei, um por um, ó povo de Israel. Versículo 12. Eu sei por experiência própria porque somos reunidos um, por causa da nossa singularidade, não se pode juntar dois. Um por um, para nos unirmos em um só corpo, que é Cristo, Cristo desperto, o Cristo ressuscitado, é Deus. E todos, como nos é dito. Claro, a tradução é: e ele transformará o nosso corpo humilde, para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, 21. Mas essa expressão para ser semelhante significa literalmente ter a mesma forma que o seu corpo glorioso. Portanto, vocês vestirão o corpo do amor, que é o corpo de Deus. Essas experiências são literalmente verdadeiras e vocês as terão. Então, quando lhe dizem que você precisa nascer de novo, isso é literalmente verdade, e você nascerá, mas não no mundo da carne e do sangue. Pois Deus é Espírito, e se você nasce para o mundo de Deus, você nasce do Espírito, e você nasce de cima, não de baixo, do ventre de uma mulher. Todos terão essa experiência. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não está familiarizado com esse ensinamento, você pode dizer: bem, e se eu morrer esta noite sem ter tido essas experiências? Permita-me dizer-lhe, eu também sei disso por experiência própria. Você é instantaneamente restaurado à vida. Você ainda está neste mundo e nesta época chamada esta era. Você entra no novo mundo através desse novo nascimento, que é precedido por um momento pelo que é chamado nas Escrituras de ressurreição. Então, somos ressuscitados um a um, e então, à medida que somos ressuscitados, nascemos do Espírito para um mundo inteiramente novo,
revestidos do corpo de Deus. E no final, só existe Deus, nada além de Deus. Se você está aqui pela primeira vez e se preocupa em melhorar sua situação neste mundo de César, permita-me dizer que é muito fácil. É simples, se você pudesse acreditar na realidade de seus atos imaginários invisíveis. Se você pudesse sentar aqui agora e contemplar como seria se já fosse o que deseja ser. Bem, como saberei se estou fazendo isso corretamente? Bem, eu crio um quadro de referência, considero um círculo de amigos, amigos tão próximos e tão preocupados que perceberiam minha transformação. Se eu compartilhasse com eles meu segredo, o que quero ser, quando me tornasse isso, eles saberiam. Então, eu os deixo saber. Tudo em minha imaginação. Eu os trago para o meu campo de visão mental e os deixo me ver como me viriam se eu fosse o homem que eles sabem que quero ser. Então, se eu me tornar esse homem, eles perceberão. Eu os deixo perceber e acredito na realidade do que fiz. Por que quem fez isso? Cristo fez isso, e todas as coisas são possíveis para Cristo. Será que ele realmente fez isso? Bem, ele deve ter feito, porque eu fiz. E nos é dito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Se eu fiz, eu fiz. Ainda não se vê, não está revestido de forma tridimensional, mas eu fiz. E ele é quem faz todas as coisas, e todas as coisas lhe são possíveis. Então, minha mente racional me dirá: bem, você não sabe como isso vai acontecer. No que me diz respeito, já aconteceu e estou apenas aguardando a confirmação. Aconteceu. Como nas Escrituras, tudo isso foi predito, como nos é dito no capítulo 44 de Isaías. Tudo foi predito, não há nada que eu não tenha mostrado a vocês. Mas quem acreditará? E aqui, tudo é revelado. Agora você se torna uma testemunha para provar como tudo que estava oculto se manifesta em seu ser através da experiência, e você se torna a testemunha. Preciso de 2 testemunhas se for a julgamento. A testemunha externa é a Bíblia, a testemunha interna é o Espírito, e quando 2 concordam em testemunho, é conclusivo. Tenho minha Bíblia como um registro permanente, e se minhas experiências forem paralelas à Bíblia, então eu sou a testemunha interna, não preciso de mais ninguém. Compareço perante aquele que julga, que sou eu mesmo, nas profundezas da minha alma. Não posso mentir para mim mesmo. Então, se eu sei que vivenciei isso, aquilo e aquilo outro, eu sei porque não posso me enganar, não posso mentir para mim mesmo. Portanto, quando nos é dito: Deus assumiu o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele julga. Salmo 82 versículo 1, 6, tragam a próxima testemunha. E quando ela entra, a sua própria vida, o seu próprio ser, testemunha a verdade do fato de que ela presenciou e vivenciou as Escrituras. É para isso que estamos aqui. Mas neste maravilhoso mundo de César, e há um propósito nisso, é um mundo de escuridão educativa. Então, você e eu podemos simplesmente mudar nosso ambiente, independentemente de onde nascemos neste mundo. Não reclame por ter nascido em desvantagem, do lado errado da cidade. Não importa se você conhece a lei de Deus e está disposto a confiar em Deus. Deus age em você através de seus atos imaginativos. Bem, então, escolha o que você quer que seu amigo seja, o que você quer que você seja, e acredite que ele é. Você pode começar a fazer isso agora com um amigo no seu escritório. Se você estiver tendo algum problema com ele, trate-o com gentileza, como se ele fosse. Trate-o como se ele fosse generoso. Trate-o como se ele tivesse inteligência. Trate-o como você gostaria de vê-lo. Sabe, ele se adaptará. Ele pode ser o mesmo patife para os outros, mas para você não será. Ele precisa se adaptar ao que você realmente se convence de que ele é, e na sua presença e no seu mundo, ele é essa pessoa. Você pode pegar qualquer pessoa nesta sala, e você não é a mesma pessoa para 2 delas, muito menos para 12. Elas te veem de forma diferente,
porque te veem através dos conceitos que têm de você, te veem através das suposições que têm de você. Bem, o que é certo? Então, esta noite, pegue a si mesmo, comece por você e tente. Veja-se, num futuro próximo, você não muda o seu mundo para se conformar a essas mudanças que ocorrem dentro da sua mente. À medida que mudo por dentro, mudo por fora. E como faço isso, eu não sei. Só sei que acredito na realidade do ato imaginativo, e então, se for preciso uma pessoa ou 1000 para auxiliar no nascimento desse ato imaginativo, será uma ou 1000. E, na verdade, é apenas uma extensão de mim mesmo. São todos braços de mim. Parecem estar separados, mas no fim não estão. Então, eles vão ajudar. Farão a sua parte para trazer à luz aquilo que eu assumi ser. E posso lhe dizer, tudo está nas Escrituras. Eles podem até ter a intenção de fazer o mal, podem até ter a intenção de me ferir, mas o tempo, com a reflexão, provará que Deus o planejou para o bem. Porque eu o fiz e tive a intenção de fazer o bem. Mas eu o fiz. A intenção deles pode ser má. Quando os irmãos venderam José como escravo para o Egito, e ao chegarem ficaram arrependidos, ele disse: Vocês não me venderam como escravo, foi Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50, 20. Se você conhece a história, sabe que ele se igualou ao faraó no governo do Egito e podia interpretar sonhos. O meio pelo qual Deus fala com o homem. Então ele interpretou o sonho. Sem a sua interpretação, o mundo teria morrido de fome, pois a fome durou 7 anos. E essa fome foi tão grande que ninguém se lembrava de nenhum momento na história em que tivesse tido o que queria, tamanha era a intensidade da fome. Suas memórias se apagaram, eles não conseguiam se lembrar de um momento sequer em que tivessem o que precisavam. Então ele se preparou, com a fartura que tinha acumulado durante 7 anos, enchendo os celeiros. A cada ano, uma certa quantia precisava ser reservada. Assim, quando a fome chegou, como previsto, durou 7 anos, e ele teve o suficiente para sustentar a civilização. Seus irmãos desceram e ficaram simplesmente tomados pelo remorso. Mas ele sabia que eles apenas representavam papéis. Ele tinha um trabalho a fazer. E, chegando ao Egito, seria vendido lá. E os irmãos se sentiram compelidos a representar os papéis que representaram. Então, alguém pode querer te ferir, e o tempo provará que essa dor foi usada. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Assim, tudo o que lhe foi feito contribuiu para o seu bem, e ele se tornou igual a Faraó em poder, igual a Faraó em força, e ainda assim, transcendendo a todos em sabedoria, pois ele estava em comunhão com Deus e podia interpretar a linguagem de Deus. Portanto, não se preocupe. Se amanhã alguém, baseado na sua suposição de que as coisas são perfeitas, te acusar, bem, falsamente, você provará com o tempo, refletindo, que isso contribuiu para quem você é, e você está caminhando para a realização da sua suposição. Eu vim de uma ilha muito pequena. Minha família é grande. No dia em que meu pai sofreu aquele golpe terrível nos negócios, todos nós nos desesperamos e pensamos: é o fim, é realmente o fim, o mundo desabou. Ele tinha 10 filhos para alimentar, educar, vestir, uma esposa, uma sogra e a ajuda habitual que precisamos nas Índias, e não tinha dinheiro nenhum. Estranhos, e não exatamente estranhos, mas pessoas que não recebíamos em casa e que nunca nos receberam, mas eles também vieram em seu auxílio. Um deles disse: Joe, o que posso fazer? Bem, ele respondeu: tudo o que preciso é de dinheiro e não tenho nenhum, não tenho garantias. O outro disse: tudo bem, ele era um agente comissionado, você quer voltar para o mesmo ramo de negócios? Meu pai disse: não sei fazer outra coisa. Sei ser um bom merceeiro, vendedor de carne, vendedor de bebidas, e sei fazer essas coisas. Bem, ele disse: encontrem um lugar, eu pago o aluguel e abasteço a loja para vocês. Ele encontrou o lugar, ou melhor, nós encontramos um lugar numa ruazinha lateral.
Ele deu ordens aos seus funcionários para que todos os pedidos do Sr. Goddard fossem atendidos, sem exceções. Atendam sem questionar e não enviem a fatura até que o Sr. Goddard pague. Quando ele quiser pagar, ele paga. Então, tínhamos o que para nós era crédito ilimitado, nesse sentido, e conforme a mercadoria ia sendo vendida, nós pagávamos. Então, refletindo sobre aquele pequeno começo, o dia mais importante da vida da minha família, no mundo de César, foi o dia em que ele foi injustamente acusado e afastado da sociedade minoritária em um mercadinho. Porque, se não tivesse sido afastado, ele simplesmente teria passado os anos seguintes fazendo o que fez durante os primeiros 19 anos naquela sociedade, trabalhando duro e sem chegar a lugar nenhum. Depois, ele começou apenas com a ajuda de 2 amigos, que nunca apareceram em casa para tomar um chá. E então, refletindo, que dia em nossa vida como família poderia se comparar àquele? Meu irmão, não sendo supersticioso, bem, ele é um homem de negócios muito prático e realista, porque isso aconteceu no dia 13 do mês, e ele abriu seu novo negócio no dia 13 do mês, casou-se no dia 13 do mês, o novo prédio foi comprado para ele do nada e agora ele assinou o contrato no dia 13 do mês. Ninguém poderia chegar para ele e dizer que 13 era um dia de azar. Ele esperou pelo dia 13. Para ele, é o melhor dia do ano, certamente do mês. E assim, todos os eventos importantes da sua vida aconteceram no dia 13. E apesar de toda a sua experiência e de ser um empresário realmente excepcional, como tantas pessoas no mundo, ele carrega uma pequena superstição. Portanto, não se deixe enganar pelo 13º, 14º dia ou qualquer outro atraso. Todos os dias são dias de Deus, todos iguais. O que vocês devem observar é o que fazem em sua imaginação, pois cada ato imaginativo é Deus em ação, e todas as coisas são possíveis para Deus. É por causa da nossa memória limitada que não reconhecemos nossa própria colheita quando ela aparece no mundo. Não a vemos. Mas aqui, tudo surge para nos confrontar, para cumprir a lei de Deus de que todas as coisas produzem segundo a sua espécie. Você não pode plantar uma semente de maçã e colher algo diferente da maçã. Isso acontece com todos neste mundo. Quem sabe se seus parceiros tiveram que fazer o que fizeram porque ele era ambicioso em relação à sua família, e em seus devaneios sonhava com algo maior, algo melhor, com deixar sua família, com dar sua família. Ele nunca compartilhou esse segredo conosco, mas sem dúvida poderia ter sonhado com essas coisas. Então, tendo sonhado com essas coisas, eles desempenharam seu papel, e por isso ele nunca os condenou. No final, se alguém precisava de ajuda, ele o ajudava. Com o tempo, todos foram trabalhar para outras pessoas, e ele foi o único que, ao falecer, claro, os outros morreram antes dele, conseguiu deixar independência financeira para sua família. Ele tinha uma família grande, 9 filhos e uma filha. Ele não os deixou como uma unidade, individualmente, cada um era independente. Tudo começou com aquele pequeno começo, em que ele estava em desvantagem. Assim, o que parecia o fim do mundo para a família se tornou o início de um futuro glorioso para todos. Então, se amanhã seu mundo desabar depois de você ter assumido que era o que queria ser, encare isso como um fator contribuinte. O tempo provará que foi. Não ligue para alguém e diga: pedi sua ajuda e olha o que aconteceu. Fui demitido. Melhor coisa do mundo. No dia em que fui demitido, fui até meu chefe e disse: por que você me demitiu? Eu ganhava quantia considerável de $22 por semana trabalhando para a JCPenney, como garçom, colocando chapéus em cestos e fazendo todo tipo de coisa. Qualquer idiota poderia ter feito o que eu fiz. Trabalhei por um ano e, um dia, me demitiram. Quando perguntei por quê, o que eu tinha feito de errado, ele disse: nada. Mas você vem de uma ilha pequena onde não tem o mesmo conceito de negócios que nós, e quando os negócios caem, simplesmente demitimos as pessoas. Eu disse: o que vou usar para pagar o aluguel e a comida? Isso não é problema meu. Bem, ele deve ter ficado com pena de mim e me deu um bilhetinho para um amigo dele que empregava pessoas na Macy's, dizendo:
Ele é um novato, acabou de chegar das Índias Ocidentais, ajude-o. Fui até a Macy's e eles me deram $18 por semana. Então, um dia, em vez de ser demitido, pedi demissão. E esse foi o começo do meu mundo. Tive a coragem de pedir demissão. E quando pedi demissão, e deixei de depender da Macy's para me alimentar ou pagar o aluguel, nunca mais trabalhei para outra pessoa. Ah, sim, participei de 6 espetáculos na Broadway, mas nunca me considerei trabalhando para o Sr. Schubert. Eu era um artista e ele me empregava, então, quando ele me empregou, nunca pensei que ele fosse meu chefe. Arranquei essa palavra completamente do meu vocabulário e a joguei pela janela. A partir daí, eu simplesmente me virei sozinho. Se eu passasse fome, ninguém saberia. Eu saberia, só isso. E, refletindo sobre isso, meu dia maravilhoso foi quando a JCPenney me demitiu, pois hoje eu poderia ser o capitão dos ascensoristas, poderia facilmente ser. Se eu tivesse me agarrado com a mesma firmeza, e apenas com firmeza, então a longevidade teria me dado algo em troca, pois isso remonta a 1922. Então eu digo, não se preocupe se esta noite você sofrer um golpe horrível, uma grande decepção depois de ter presumido algo grandioso e maravilhoso para si mesmo, pois essa presunção está se concretizando e precisa romper com todas essas coisas para abrir caminho para o seu nascimento. Quando você cresce neste mundo, você supera. Você não pode crescer sem superar. E, portanto, as dores do crescimento às vezes são dolorosas. Mas eu lhes digo, todos no mundo testemunharão a verdade da palavra de Deus, todos. E a afirmação mais impossível das Escrituras um dia será experimentada por vocês, e vocês verão como ela é literalmente verdadeira. Quem diria que a afirmação de a rocha que os gerou, vocês se esqueceram, e esqueceram-se do Deus que os gerou, que essa rocha e Deus são o mesmo nas Escrituras. E a rocha da qual vocês beberam enquanto atravessavam o deserto, essa rocha sobrenatural era Cristo? Bem, então, eu vi a rocha, um ser fragmentado reunido, e não era nenhuma imagem que eu jamais tivesse concebido de Cristo. Então eu entendi a epístola de João. Se alguém disser: olhem, olhem aqui. Olhem ali, aquele é o Cristo, não acreditem nele. Não acreditem nele, por quê? Porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, o conheceremos. 1 João 3, 2. Por quê? Porque seremos exatamente como ele. Então, quando você vê aquela rocha, que é Cristo, reunida em forma humana, é você. E então você sabe quem é Cristo, que é você mesmo gerado, que Deus realiza seus desejos ilimitados ao impor a si mesmo essas restrições e se tornar obediente até a morte na cruz, que é o homem. Então, quando você sair daqui esta noite, não se esqueça disso. Tente se lembrar disso a cada instante. Enquanto caminha pela rua, não importa o que esteja fazendo, tenha em mente que você está, na verdade, criando o seu futuro aqui. Seu verdadeiro futuro, como eu disse antes, é cumprir as Escrituras, e você cumprirá. Seu futuro secundário é usar a lei de Deus com sabedoria enquanto estiver no mundo de César. Não deixe ninguém lhe dizer que você não tem talento, que você não tem isso, aquilo e aquilo outro. Você tem tudo o que é preciso porque você consegue imaginar. Se você consegue imaginar, peço que imagine as coisas mais belas do mundo. Não apenas para você, mas para todos que você conhece, e veja como todos se conformam à sua imaginação, aquilo que você imaginou que eles seriam. Você provará isso. Antes de entrarmos no silêncio, quero lembrar a vocês que, se não vierem na terça-feira, neste próximo domingo, dia 20, meu amigo Freedom Belry. Pergunta. Neville, você diria que a sua percepção da luz induz uma maior aceitação do desejo do que a própria imagem? Resposta. Bem, eu não diria isso. Todos nós temos constituições diferentes e algumas pessoas enxergam com facilidade, têm visões, outras veem essa luz dourada e líquida, outras ouvem. Estão mais sintonizadas para ouvir, outras podem tocar, mas não podem ver, e ainda assim sentem isso tão vividamente.
Você pode usar qualquer meio que faça a coisa parecer real, mas apenas um simples ato imaginativo, sem ver, sem conjurar a luz, sem sequer tocar, confiando implicitamente em Deus, sabendo que Deus está fazendo isso. Deus é a sua própria imaginação. Não coloque barreiras na arte de orar. Não deixe ninguém lhe dizer que existe um lugar especial para orar, um horário especial, uma dieta especial, todas essas coisas. Esqueça tudo isso. Contei a história de quando Pedro disse: "Não posso comer essa coisa impura", e a voz disse: "Pedro, mata e come, pois o que eu purifiquei, purifiquei." Atos 10, 13. Então ele disse: "Paulo está falando. Eu sei e estou persuadido pelo Senhor Cristo Jesus de que não há nada impuro em si mesmo, mas, se alguém vê alguma coisa como impura, para ele é impura." Romanos 14 versículo 14. Notei no noticiário de hoje que, após centenas e centenas de anos de autocontrole em relação à alimentação, neste mês da Quaresma, e durante todo o ano, aliás, eles vão modificar isso. Não será mais pecado comer carne, não será mais pecado fazer as coisas que eram consideradas pecaminosas ao longo dos séculos. Deveriam ter lido a Epístola aos Coríntios antes de aprovarem essa pequena lei tola, de que a comida não nos recomenda a Deus, que você não fica pior se não comer e não fica melhor se comer. Isso está em Coríntios. 1 Coríntios 8 versículo 8. Alguém tinha uma úlcera ou algo assim, e impôs isso a todas as pessoas. Ele tinha autoridade para fazer isso. Veja bem, todas as religiões criadas pelo homem, e podemos citar aquelas que têm rituais e cerimônias externas, precisam ser impostas de fora. O verdadeiro cristianismo precisa crescer de dentro, não pode ser imposto. Ele desabrocha como uma flor dentro de você. Então você volta às escrituras antigas para confirmar a experiência que teve. Essa é a verdadeira religião. O cristianismo nada mais é do que a concretização do judaísmo, e quando essa concretização se dá pela árvore que assume todas as flores e produz os frutos, é o fruto dessas experiências. Pergunta: Neville, você falou sobre interpretar a Bíblia literalmente. É verdade que os personagens bíblicos, com exceção de Jesus Cristo, representam estados e estágios da consciência humana, e não homens que realmente viveram? Resposta: são estados espirituais eternos da alma pelos quais a alma deve passar. E quando você os encontra, por mais estranho que pareça, você os reconhece e está diante deles. Pergunta: quando você fala no seu livro dos discípulos? Resposta: aspectos da mente. Pergunta: aspectos da mente, exatamente. Bem, então, o outro também se aplica. Resposta: isso também se aplica a Jesus Cristo. A história de Jesus Cristo é uma parábola encenada que todos um dia experimentarão como fato. O primeiro versículo do capítulo 3 de Gálatas diz que, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente apresentado como crucificado. Versículo 1. Imagine. Diante de cujos olhos. O personagem agora é publicamente apresentado. Você acha que ele está sentindo a dor? Ele está representando um papel, contando uma história na forma de uma parábola. O homem pegou a parábola e começou a fazer ídolos dela e a adorar um Deus externo. Como eu disse antes, de certa forma, ele é o repórter divino testemunhando aquilo que é de infinita importância para os homens. Para o teste de um Jesus é o espírito da profecia. Ele é chamado de primeira testemunha, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Mas não era o que o homem pensava que o espírito daquela pedra seria. Ele traz o espírito da pedra. A ressurreição não é do sepulcro, a ressurreição ocorre enquanto o homem caminha pelas ruas, a partir da única pedra que lhe resta, seu crânio. Pergunta: então ele para de trabalhar a partir dos efeitos e começa a trabalhar com as causas? Resposta: ele simplesmente apresenta, com base na experiência, a verdadeira interpretação das Escrituras. E eles o rejeitam. Então disseram que ele foi rejeitado. Esse testemunho não era o que eles esperavam, e não há nada mais difícil neste mundo do que mudar uma ideia fixa. Assim,
O homem tem sido condicionado desde criança a acreditar em uma história contada pelos sacerdócios do mundo, e isso é falso. Não é verdade. Mas tente persuadir alguém a reformular sua concepção dessa história eterna. O nascimento é como eu o descrevi. Davi, a soma de todas as gerações de homens e suas experiências, é como eu o descrevi. Essa experiência de pai e filho é exatamente como a descrevi, não acrescentei nem modifiquei nada. Mas quem, acreditando no que acredita a respeito de Davi como personagem histórico que viveu 1000 anos antes de Cristo, aceitaria a minha interpretação? Pergunta inaudível. Resposta. Se entendi bem sua pergunta, eu não diria que nenhum instrumento feito pelo homem, o microscópio ou qualquer outro instrumento, poderia detectar o lado espiritual das Escrituras. Já vi pessoas me trazerem radiografias, tentando me convencer de que a criança é vista no cérebro. Eu vi essas radiografias. O que você faria com uma pessoa assim? Ela está tentando te convencer cientificamente. Não é assim. A criança é um sinal do nascimento, apenas um sinal. Leia a história com atenção. E isto vos será por sinal, e achareis o menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Lucas 2, 12. Digo, deitado no chão, no ponto mais baixo. Ele está envolto em faixas, a única parte exposta são os braços, a cabeça e o pescoço, tudo isso coberto pelas faixas. Mas as Escrituras dizem que, quando pediram um sinal, este será o sinal. E achareis o menino envolto em faixas. Bem, meu senhor, todos os dias milhares de bebês nascem, e os hospitais os envolvem em um paninho, mas esse não é o bebê. Então chegam os reis magos e descobrem exatamente o que o anjo disse. É uma história verdadeira, é mais verdadeira para todos quando nascem do alto. Pergunta. Você já viu a energia em nossa mente? Resposta. Não tente localizá-lo espacialmente. Você realmente sente a realidade do que está fazendo, mas não diga que isso precisa estar aqui, dentro do seu crânio, pois o crânio do qual falo não é este, embora seja um crânio. Se você morresse neste exato momento e pedisse para ser cremado, esse crânio se transformaria em pó. Mas eu lhe digo, você ainda estaria no crânio e continuaria sendo o ser que você é. Pergunta. Ao explicar isso para crianças, você quase precisa chegar ao ponto de... Resposta. Descobri que é muito fácil alcançá-los antes que outros os alcancem. O problema é quando eles são alcançados por outros. A fita termina.